Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye. Saudações, né? Você que se conecta aqui no Saúde Fora da Caixa, né? Nesse evento que vem buscar trazer conhecimento, que vem buscar trazer informação para todas aquelas pessoas que se interessam por práticas integrativas. Eu sou Vinícius Felizola, sou professor de Hatha Yoga aqui em Aracaju e nós vamos falar, né, a respeito de alguns elementos da história, da teoria, da filosofia do Hatha Yoga e do Yoga como um todo. E também teremos uma parte prática, né? Portanto, essa apresentação será dividida em etapas e uma dessas etapas teremos, né, a nossa prática. Falar sobre o Yoga é uma missão um tanto quanto desafiadora, porque o Yoga tem muitos anos de história. O Yoga clássico, como uma escola de pensamento, como uma estrutura organizada de raciocínio, literatura, bases, né, culturais, data de mais ou menos, né, há divergências entre os historiadores, 2.300 e 2.100 anos atrás, ou seja, 100 ou 300 anos, entre 300 e 100 anos antes de Cristo, com a edição, com a escrita do primeiro tratado clássico de Yoga, chamado Yoga Sutras. Os Yoga Sutras, a sua autoria é atribuída a um sábio por nome de Patanjali. Mas antes mesmo de Patanjali, já haviam registros, né? A origem do yoga se dá de uma forma um pouco dispersa, ela se dá de uma forma um pouco espalhada por alguns pontos. O yoga, em sua origem, vai conter algumas semelhanças com religiões, com rituais xamânicos, né? Mas a sua estrutura se difere um pouquinho, né? O yoga vai se aproximar muito mais de uma escola filosófica, de uma escola prática, do que de uma religião. No início, nas escrituras mais antigas da Índia, e o yoga nasce na Índia, mesmo que algumas pessoas tenham ensaiado um movimento de querer atribuir outras origens ao yoga, mas o yoga, como uma disciplina, como uma escola de pensamento clássico, nasce na Índia, né? Então, na Índia, na antiguidade, nós tínhamos as escrituras dos Vedas, as escrituras védicas. E nos Vedas, ao contrário também do que muitas pessoas falam, eram descritos rituais. Nos Vedas eram compiladas as sabedorias dos antigos para o meio espiritual. E aí havia um problema, porque essa espiritualidade era dominada por uma casta, a casta dos Brahmanes. Os Vedas não mencionavam yoga, mas a partir do brahmanismo, né, dos Brahmanes dominando a vivência espiritual da época, do lugar, foram surgindo sábios que eram dissidentes, sábios que pensavam diferente, que praticavam coisas diferentes. E esses sábios começaram a questionar esse conhecimento. No questionar desse conhecimento passado pelos Brahmanes, passado nos Vedas, surgiram outras escrituras chamadas Upanishadas. As Upanishadas surgem depois dos Vedas. E é nas Upanishadas que nós vamos ter o primeiro registro do termo yoga como se referindo a uma prática. Nas Upanishadas é mencionado que yoga é recolher os sentidos para dentro. Quando os seus sentidos estiverem unidos com a consciência e com o intelecto, a isso chamamos yoga. Mas ainda é uma definição, e apenas uma definição. Não temos descrição técnica, não temos estabelecimento de um caminho técnico a ser percorrido. Mas nós já começamos a ter a noção do que seriam, né, práticas de yoga. Todas aquelas práticas que tenham o poder e a capacidade de trazer os seus sentidos, de recolher os seus sentidos para dentro. Acima de tudo, yoga é uma prática de interiorização. Entendendo isto,
A partir das Upanishadas, desse questionamento à sabedoria e ao controle espiritual que se havia na época, quando nós chegamos nas Upanishadas, é começada, não é, um outro caminho filosófico, um outro caminho espiritual. Ali está se fundando o alicerce do que viria a ser o yoga. Depois das Upanishadas, vem um outro livro de sabedoria, também muito conhecido e muito mencionado aqui no Ocidente, a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita traz uma ruptura com um pensamento naturalista para um pensamento espiritualista, né? Deixam de ser processos ritualísticos para o rio, para as estrelas, para o sol, para a lua, e passam a ser processos ritualísticos para o mundo espiritual, para a consciência suprema. No livro Bhagavad Gita, Krishna, que é considerada uma encarnação divina, tal qual Jesus Cristo é para os cristãos, né? Krishna ensina a Arjuna todo o caminho espiritual a ser percorrido. No Bhagavad Gita está descrito o Karma Yoga. É uma das abordagens do yoga. E no Karma Yoga o importante é que as suas atitudes não tenham preocupação com a consequência. Que você não faça nada pensando nos frutos. Que você faça porque é a vontade e o propósito do seu coração. Um pouco profundo. E não tão claro assim. Mas depois do Bhagavad Gita, aí sim surgem os Yoga Sutras, a primeira literatura clássica de todo o yoga, um livro compilado falando apenas de yoga. E os Yoga Sutras trazem aí sim descrições técnicas, conceitos, fala sobre os estágios de meditação e os estágios da mente e atribui 8 passos no caminho do yoga. Aí reside o surgimento do yoga como uma escola filosófica de verdade. Nesse caminho estão contidos yamas, que são regras, proibições ou apenas restrições, coisas que o praticante deve começar a evitar em sua vida. Ele deve evitar a mentira, ele deve evitar o roubo, ele deve evitar a possessividade, ele deve evitar a violência e deve evitar o desrespeito ao propósito das coisas. Os niyamas, que são a segunda etapa deste caminho, são prescrições, conselhos. O praticante deve observar a sua higiene, tanto corporal quanto mental. O praticante deve buscar estar sempre contente. Não é sobre estar sempre feliz, é estar sempre contente, é diferente. Você pode passar pelo momento de tristeza e pelo momento de alegria e passar pelos dois de forma contente. Você deve praticar o autoestudo, você deve observar a si mesmo com um ar de investigação para que possa se conhecer. Você deve entregar ao acaso e ao absoluto tudo aquilo que não estiver sob o seu controle. Mas aquelas coisas que estiverem sob o seu controle, que você supere através da força de vontade os seus obstáculos. Assim são os niyamas, a segunda etapa desse caminho. A terceira etapa seriam os asanas, as posturas tão famosas do yoga. A quarta etapa, os pranayamas, o exercício respiratório tão famoso do yoga. E depois vem os exercícios de meditação, ou o caminho para a meditação. A abstração dos sentidos, pratyahara, que na prática muitas vezes é observada durante o relaxamento. Dharana, que é chamada a concentração, focar a atenção. Dhyana, que é sustentar este foco da concentração, a contemplação, a meditação de fato. E Samadhi, que seria essa união, o rompimento de fronteira entre aquele que observa e aquilo que é observado. E no contexto do yoga, estaremos nos observando. Então é um rompimento de fronteira entre você e você mesmo. É a entrega que o yoga faz de você
para você mesmo. Isso com relação ao yoga clássico. Mas vamos falar sobre o Hatha Yoga, que é a prática que eu vou orientar, é a prática que eu oriento.